Hello students, good morning para quem for assistir esse vídeo de manhã, good afternoon para quem assistir à tarde, good evening para quem for assistir à noite. Aqui é a teacher Fernanda e hoje vamos falar do simple past com verbos regulares. Vamos lá? Começando. Para a formação do tempo verbal no passado, então vamos falar de passado, vamos transformar frases do presente. Por exemplo, eu trabalho muito. Para o passado, eu trabalhei muito. Então, para a formação do tempo verbal no passado, os verbos regulares são constituídos pelo sufixo ed, aqui, esse ed, ou ied, ok? Como funciona? O verbo principal regular é formado pelo sufixo ed, de novo aqui repetindo. Por exemplo, no presente, eu tenho o verbo walk, que é andar. Se eu quiser falar andei, eu vou ter que falar walked. Então, como funciona? Eu vou no final da palavra walk, repitam comigo, walk, eu coloco o ed no final. Eu vou até colocar em minúsculo para vocês verem, tá bom? Então, eu coloco o ed no final, vai ficar walked, ok? Próximo verbo, watch, significa assistir. Por exemplo, se eu falo, eu assisto TV todo dia, I watch TV every day. E se eu quiser falar, eu assisti a TV todo dia, I watched, olha o ed aqui, a teacher vai colocar com a letra vermelha, I watched TV every day. Então, transformei a minha frase no passado somente colocando o ed aqui no final, tá bom? Em português funciona da mesma coisa. Se eu falo assisto, eu quero falar assistia, eu tiro o o e coloco o ia, né? Então, assisto vira assistia, para mostrar para a pessoa que está ouvindo que eu estou falando uma coisa que já não acontece mais, ok? Então, palavra ajudar, vocês conhecem aí, help, ok? Ajudar. Então, se eu quiser falar, ele me ajudou, he helped me. Tá vendo aqui o help, tá bom? Então, em alguns casos, então essa é a regra geral, tá? Então, só para a regra geral é só colocar o ed aqui no final, transformar o meu verbo no passado. Mas todo mundo sabe que toda regra tem as exceções, ok? Estamos tratando dos verbos regulares, lembrando aqui, tá? Então, quais são as exceções ortográficas para a regra do ed? As duas principais são essas, e nós vamos tratar, tem algumas outras, mas a teacher só vai tratar de algumas, porque a gente está começando aqui, nós estamos começando o estudo do passado, ok? Se o verbo termina em y, então aqui, olha, se o verbo termina em y, eu tenho que, e a letra que vier antes, por exemplo, olha, eu tenho um verbo que termina em y, mas a letra que vem antes, tá vendo aqui, ó, termina em y, qual a letra que vem antes? Não, D? Se essa letra for uma consoante, eu tiro o y, eu jogo o y fora e coloco o ied. Então, study, que é o verbo estudar, vira studied. Tá vendo? Eu tirei o y e coloquei ied. Então, coloquei esse ied aqui. Igual o verbo tentar, try, é tentar. Se eu quiser falar tentei, eu tenho que falar tried. Ah, professora, por que eu não coloco só o ed? Porque verbos terminados em y, que tem uma consoante antes, o R não é uma consoante, o que vem antes aqui, então eu tenho que tirar o y e colocar ied, ok? Ah, teacher, mas me dá um exemplo de um verbo que não tem consoante antes. A teacher vai escrever aqui, tenho esse verbo aqui, o play, por exemplo. Ah, teacher, esse play é jogar. Como que eu falo o passado de jogar, então? É play it. Ah, teacher, mas ele termina em y e a que vem antes é uma vogal. Então, como fica esse verbo, então? Eu coloco o ied? Eu tiro o y? Não, você vai colocar o ed junto com o y. Entenderam? Então, os verbos que terminam em y, mas tem uma vogal antes, igual o a aqui, vocês vão colocar ed. Tem um outro aqui, por exemplo. Eu tenho esse verbo aqui que significa orar, tá? Ou rezar, nesse sentido. Ah, teacher, terminou em y. É a regra do ied? Não. É a regra regular lá do ed. Ah, como assim? Terminou em y, mas a que vem antes é consoante? Não, é vogal. Então, eu só coloco o ed. Viram aí? Tá? Então, prestem atenção que para essa regrinha aqui,
eu tenho que ter uma consoante antes, que é o caso do D, que é o caso do R. Tirei o Y, coloco I e D, ok? Outra regrinha aqui, se o verbo termina em E, acrescento apenas o D. Ai, teacher, não entendi. Live é o verbo viver, live. Se eu quiser falar eu vivi, I lived. Ah, teacher, mas eu não tenho que colocar o E e D? Não, você vai colocar só o D no final, porque já tem o E. Então, já fica o ED no final de qualquer forma, tá bom? Então, aqui, ó, o ED já tá aqui de qualquer forma, é só você colocar o D. O verbo gostar é o like, todo mundo conhece aí. Se eu quiser falar eu gostei, I liked, só vou colocar o D aqui no final. Quase terminando aqui, então, tá? Então, prestem atenção. Agora, veja alguns exemplos de verbos regulares aqui, ok? Por exemplo, no presente, minha mãe, my mother, studied English. Eu quero falar que ela estudava. My mother studied English. Presente, she danced very well. Ela dança muito bem. Eu quero falar que ela dançava. She danced very well. Viram? Ó, já tem o E, eu coloquei só o D, ok? He lived alone. Ele vive sozinho. Eu quero falar ele vivia sozinho. He lived alone. Coloquei aqui só o D também. Eu gosto de você. I like you. Eu quero falar eu gostava de você. I liked you. Ok? Última frase. My father watched TV. Meu pai assiste TV. Eu quero falar que ele assistia. My father watched TV. Ok? Então, coloco o ED aqui no final. A teacher vai dividir esse vídeo em 3 etapas, ok? Essa é a nossa primeira etapa. Nos vemos logo mais.